Recompensas pagas ou loot boxes em jogos online são perigosos? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E chegamos ao momento Alura. Querido ouvinte, querido ouvinte. Você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? Migrar para uma nova carreira? Aprofundar-se nessa carreira? Então assine Alura agora mesmo. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Na Alura, você terá acesso completo ao conhecimento, onde e quando você quiser, com novos cursos todas as semanas. E ainda tem vantagem, ouvinte Naruhodo tem desconto especial. Mas para isso é preciso acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Nesse endereço, além do desconto especial, você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura. Então, repetindo, acesse alura.com.br/promoção/Naruhodo. Altair, temos pergunta de uma ouvinte, Altair. Uma pergunta muito atual. É um tema, na verdade, assim, dada a enormidade de evidências que surgiram, principalmente nesses últimos 2 anos, podemos configurar isso como um problema de saúde pública já. Olha só. Né, que afeta as pessoas de forma insidiosa, principalmente os mais jovens. Eles não percebem, e aí a ideia é trazer evidências à tona sobre essa iniciativa que muitas empresas de jogos fazem, inclusive empresas são criadas pensando nisso, e podem comprometer a saúde das populações a médio e longo prazo. Uma coisa que acaba fazendo parte do modelo de negócio dessas empresas, né, Altair? Não é novo, já aconteceu no passado, em outras situações, mas tem que ser trazido à tona e regulado adequadamente para que as pessoas percebam o risco quando estiverem se expondo a esses tipos de jogos. Porque com a digitalização e a internet, esse mecanismo também acabou ganhando uma escala nunca antes vista, né, Altair? Isso, uma escala não só de abrangência, mas também de idade. Temos evidências muito fortes de que expor crianças muito jovens a loot boxes é algo muito deletério para o desenvolvimento neuronal, né, do cérebro dessas crianças. Agradecemos a pergunta da nossa ouvinte, porque possibilitou trazer essa discussão super importante. E a ouvinte que mandou o e-mail foi a Ana Paula Segatti, que fala de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Ela trabalha na área de editoração. E aí ela começa com uma rasgação de seda. Os podcasts do Naruhodo são uma das minhas companhias durante o trabalho no escritório. Obrigado por me fazer sentir mais esperta a cada episódio. Eu acho que esse podcast de vocês tem muito menos visibilidade do que merece. Falo sobre os episódios com as pessoas que conheço e em algum papo sempre aparece na minha cabeça aquela coisa. Acho que tem um Naruhodo sobre isso. Então gostaria de pedir para todo mundo que estiver ouvindo esse meu e-mail, caso ele seja lido algum dia, está sendo lido aqui, Ana Paula, que divulguem esse podcast mais e mais para que vocês não cansem de produzi-lo. Ele é muito importante, ouço já há alguns anos e ele realmente me deu dicas muito úteis e fez eu pensar em coisas que nunca pensaria se não fosse pelo Naruhodo. Mais uma vez, obrigada. A gente é que agradece, Ana Paula, e agradece também o seu pedido para que todo mundo divulgue o podcast. E aqui eu aproveito também para agradecer de novo sempre aquelas pessoas que resolvem apoiar o Naruhodo, pingando ali uma mensalidadezinha
Exatamente. Para que a gente não pague para fazer esse trabalho. Isso. Né? Que já é uma grande ajuda. Né? Muito obrigado. Mas vamos à pergunta. Eu gosto de jogar videogame no meu tempo livre. E conversando com pessoas que também jogam online, apareceu um assunto sobre a tal das loot boxes, que são caixas pagas com dinheiro vivo para ter alguma vantagem nos jogos e o perigo que elas podem representar para as crianças. Vocês poderiam falar mais a respeito? Eu ouvi falar que algum país europeu proibiu as loot boxes nos jogos lançados por lá. Eu não gasto muito dinheiro em jogos online, mas gostaria de saber os perigos relacionados com isso, se é que existem. Bom, Altair, a introdução a gente já deu spoiler que sim, existem perigos. Uhum. Mas o que é que a ciência já tem a dizer sobre esse fenômeno, Altair? Muita coisa, mesmo. Eu até fiquei assustado com a quantidade de artigos que saiu em tão pouco tempo, e artigos com um grau de evidência considerável, assim. Então, primeira coisa, a definição de loot box que a nossa ouvinte Ana Paula colocou é um pouquinho diferente do que é loot box de verdade. Porque, assim, você tem jogos de vários tipos online em que você pode comprar com dinheiro vivo roupas pro seu personagem, armas, coisas do tipo, dependendo do jogo, vantagens. Isso é chamado jogos pay to win, que é quando você paga pra ter uma vantagem pro seu bonequinho ficar mais forte e você conseguir mais proficiência, né? Avançar mais seu personagem. Isso não é loot box. Quando você paga, tipo, R$1 pra comprar uma espada mais forte pro seu personagem que você não teria jogando, isso é pay to win, mas você está pagando por uma coisa que você recebe. Então eu pago R$1 pra ter uma espada e eu tenho ela. Aí isso não é loot box, tá? Isso é um jogo pay to win, né? Pagar para ganhar, né? Loot box é o seguinte, é quando eu pago R$1 pra ganhar uma caixa e nessa caixa vai ter um sorteio do que eu vou ganhar. Então eu tô pagando por uma coisa que eu não sei o que é. Por isso chama loot box, né? Uma caixa de loot. Então você compra uma caixa e aí você clica na caixa, a caixa faz algum joguinho, alguma coisa, e sai um prêmio. E aí tem prêmios comuns. Você sempre vai ganhar alguma coisa, mas tem prêmios comuns, que muitas vezes não acrescentam nenhuma vantagem no jogo, mas com uma probabilidade baixa e cada vez mais baixa, dependendo da raridade do item, você pode ganhar itens muito bons. Então, classicamente, um caça-níquel, tá? É um reframing de um caça-níquel. E isso é loot box, isso é zoado, assim, é muito ruim. Então temos muitas evidências mostrando que loot box é uma degenerescência dentro dos jogos. Eu jogo videogame desde criança. Eu ganhei meu primeiro videogame com 3 anos. Eu ganhei um Odyssey, um Magnavox. Joguei Nintendo, joguei Super Nintendo, Neo Geo. Adoro jogos de luta, que são jogos que eu mais jogo. E jogo de luta não tem loot box, em geral, né? Porque depende da sua habilidade. Você vai jogar Street Fighter, King of Fighters, sei lá, qualquer coisa. Você depende da sua habilidade. O seu personagem pode até ficar mais forte, mas você tem que saber fazer os comandos, né? Mas quando você joga... Não tinha, pelo menos, né, Altair? Hoje então, já tem. Tem umas facilidades ali, né? Mas tem jogos que se aproveitam muito de loot box. Na verdade, é o grande modelo de negócio. Então, jogos de tiro, por exemplo, em que você pode ganhar armas melhores, comprando uma caixa e clicando, e talvez você ganhe. Jogos de futebol. O pior caso de loot box que a gente tem é um jogo de futebol, que aparentemente é inofensivo, né? É um jogo de futebol normal, muito acurado, aliás, é o FIFA. Muita gente joga FIFA, são milhões de pessoas. Em 2019, era cerca de 26 milhões de pessoas jogando FIFA, tá? É muita gente. E você tem as seleções e os times, você tem os jogadores, mas para alguns jogadores, você só consegue ganhá-lo se você comprar a carta dele pra jogar com o jogador. Você compra a carta do jogador pra trocar depois por ele. E você não paga, tipo, R$10 pra ter o Neymar. Você paga R$10 pra ganhar uma caixa ou uma carta, e clicando na carta vai ter a possibilidade de ganhar o jogador. E provavelmente a possibilidade de ganhar o Neymar é bem menor do que ganhar alguma coisa mais fraquinha. Exatamente. Logo, é um caça-níquel. Vamos deixar na descrição, tem muitas referências esse episódio, vamos deixar na descrição um exemplo de vídeo em que tem muitos canais no YouTube. É impressionante, assim, como que as pessoas não fazem a similaridade com um jogo de azar, assim. Tem muitos canais no YouTube em que o propósito do canal é o criador de conteúdo, lá, a pessoa, ficar abrindo cartas. Então, assim, ele pega um dinheiro, gasta no jogo, compra várias cartinhas e vai abrindo cada uma delas no vídeo, né, ao vivo, para as pessoas verem, porque as pessoas também veem como se fosse um cassino, assim como ele, né? E eventualmente você
ganha, né? Um bom jogador. Aí o cara vibra, sabe? Então é como se você estivesse jogando o jogo com ele, né? Você tem aquela micro-recompensa ali, né? Isso. E isso cria uma retroalimentação. Porque se eu coloco meu vídeo na Twitch ou no YouTube, eu vou ganhar dependendo do... Tem pessoas que têm muitos views, centenas de milhares de views. Você ganha muitos views, esses views viram dinheiro pra você aplicar no jogo pra ganhar mais, né? Então você tem um ganho em escala. Você tem o ganho do produtor de conteúdo e o ganho de quem... Da empresa que faz os jogos. Então, um caso é a EA Games, que é a dona do FIFA, Battlefield e outros jogos. Pra você ter uma ideia, a EA Games, só com o esquema de loot box, faturou, ano passado, 2021, 1,2 bilhão de dólares com um jogo, só no FIFA. Caraca. Só no FIFA. Todo ano eles lançam um FIFA novo. Então tem o FIFA 21, 22, 23, que é a mesma coisa. O jogo é igual. Tem uma melhoria aqui ou ali, dá uma polida. Mas eles vão aperfeiçoando o esquema de loot box cada vez mais. Sabe? Certo. Então é um cassino. É um cassino online. Disfarçado de jogo gratuito. Isso. Não, você paga pelo jogo. O FIFA custa uns 400 é verdade. reais. No caso do FIFA ainda é gratuito, né? Porque eu não sou um jogador de console, né? E nem de computador. O máximo que eu uso algum tempo livre é com joguinho de celular. Né? E joguinho de celular é aquela coisa, né? A princípio ele é gratuito. Isso. Né? Pra baixar é de graça. Mas aí depois você vai descobrindo que não é tão gratuito assim, né? E eu tenho uma sensação, né? Eu nunca usei loot boxes, mas eu já usei o pay to win. Comprar itens. Porque muitas vezes acaba sendo a única forma de você poder jogar, né? Senão você vai ter que esperar um dia inteiro sem jogar, né? Pra ter a recarga da sua energia ou coisa assim, tempo, né? Sim. E pra mim o mecanismo acaba sendo muito parecido, sabe? Isso. Tem níveis, sabe? Tem níveis. Quando assim, você pagar pra poder ter mais uma jogada, é também um tipo de loot box, só que é mais leve, sabe? Porque você só quer jogar naquela hora. Mas você pagar pra ter a possibilidade de ganhar um jogador bom, por exemplo, é muita sacanagem, ainda mais quando você é um adolescente em que, tipo, no grupo da escola, todo mundo fala de futebol, agora é a época da Copa do Mundo. Eles estão faturando muito dinheiro, tá? Assim, em suma. É muito comum em jogos de tiro também, loot box. Então, Counter-Strike. Counter-Strike é um esporte hoje em dia. Você tem jogadores famosos mundialmente, inclusive o Brasil tem ótimos times de Counter-Strike. São campeonatos grandes, juntam milhões de pessoas assistindo. Passa até na ESPN, né? As finais de campeonatos mundiais, assim, passa na TV e tal, né? Na internet, streaming, tem o tempo todo. O Gaules, que é um dos maiores streamers da Twitch, atualmente ele é especializado em Counter-Strike, passa todos os campeonatos, milhares de pessoas assistem. O Counter-Strike em si é um jogo antigo, né, de tiro, vem tendo atualizações, as pessoas jogam, o jogo em si tudo bem. Mas a questão é que dentro do jogo tem um loot box também, né, que é o ganhar os itens, sejam armas, né, ou personalizações das armas. E aí começou a surgir um mercado paralelo das armas. Então, assim, as armas são todas iguais, mas às vezes tem versões especiais da arma, sabe? Com desenhos diferentes ou decorações diferentes. Só pra você ter uma ideia, tem uma AWP, né? Que é uma arma sniper. Tem um tipo de AWP que chama Souvenir AWP Dragon. Essa arma, se você ganhar ela no loot box, você consegue vender por algo em torno entre 70 e 100 mil dólares. Tá? Uma skin de uma arminha, tá? Tamanho afã das pessoas por esses tipos de item, né? Vira itens de colecionador, que é um item virtual. Outros jogos, Fortnite. Fortnite, em 2019, estava na casa de 250 milhões de jogadores. Também tem loot box, para compra de roupas e coisas do tipo, né? Itens cosméticos, alguns são pay to win, agora tem menos, mas a quantidade de loot box é menor, mas tem também. Aliás, eu conhecemos também uma pessoa, que pra mim é a pessoa que chegou mais longe no Candy Crush que eu conheço, que é o Reginaldo. Reginaldo é o jogador heavy user de Candy Crush, né? Inclusive, queria a opinião, Reginaldo, por favor,
conte pra gente sobre o seu esporte preferido, que é o Candy Crush. Se você já fez uso de comprar itens para ter vantagens, passar de certas fases difíceis. Eu não gosto muito de Candy Crush, dá muito trabalho, mas eu sei que você joga muito, tá na fase 10 milhões, eu acho, tá? Então assim, em adição ao Ken, Reginaldo, por favor, comente um pouco sobre o seu histórico com o Candy Crush, por favor. Olá, Ken, olá, Altair, olá, ouvintes do Naruhodô. Então, Altair, faz anos que eu não jogo mais Candy Crush, parei com esse negócio. Quando cheguei ali no nível 10 mil, eu achei que eu ia zerar o jogo. Chegou um vídeo de congratulações, parabéns e tal, e pra mim tinha encerrado. E depois, pra minha surpresa, depois de algumas semanas, eles abriram mais alguns níveis. Aí eu joguei acho que até o nível 11 mil e parei de jogar. Falei, não tenho paciência pra jogo infinito, não tem a menor condição. E respondendo a sua pergunta, eu nunca gastei dinheiro pra comprar busters pro Candy Crush. Candy Crush era só uma diversãozinha ali que eu usava no tempo que eu tava ocioso, então não tinha o menor sentido gastar dinheiro com esses itens. Agora já comprei para outros jogos. Eu gosto bastante também de jogos em primeira pessoa, principalmente, né, de tiros e jogos de zumbis. Aí sim, aí de vez em quando eu compro ali alguns itens que aumenta bem o desempenho no jogo e deixa tudo mais divertido. Mas eu não tenho esse hábito de comprar itens costumeiramente ou com muita frequência para poder jogar. Só de vez em quando mesmo. Grande abraço, pessoal. Tendo agora também o depoimento do nosso querido Reginaldo, mais uma vez, vamos falar sobre a ciência por trás desse estratagema, que é a loot box. Assim, a gente não precisa dizer que loot box não são eficazes, são muito. Não precisa de ciência para mostrar isso, funciona, tá? E a inspiração vem dos cassinos, métodos, caça-níqueis e tal. Os cassinos já existem desde o século XVII, mas o estudo sistemático dos efeitos, sobretudo de caça-níqueis, os artigos mais consistentes vêm a partir de 1960. Tem um livro que é o clássico, assim, quem faz psicologia se aprende no primeiro ano, o clássico da psicologia, que são os esquemas de reforçamento, tá? Tem um livro que ninguém lê, assim, ninguém que faz psicologia lê esse livro, que é o clássico, porque é um dos livros mais chatos que eu li na minha vida, mas é um dos mais importantes. O título é Schedules of Reinforcement, do Feuerstein e Skinner, tá? É um livro dos anos 50, e ele coloca todos os tipos de esquema de reforçamento. Nesse livro, estão demonstrados basicamente tudo que você pode fazer com um cassino, só que em vez de usar pessoas, eles usaram ratinhos ou pombos, né? Tá. Hoje em dia, dentro da psicologia experimental, tem uma discussão assim muito grande. Eu quando fiz laboratório de psicologia experimental, eu fiz com um ratinho mesmo. Você pega um ratinho, coloca numa caixinha e vê ele apertando a barra. Você coloca certas programações dentro da caixa de Skinner para ver o ratinho operando, e você vê que ele é sensível às contingências, né? Então dá para fazer muitos estudos dos esquemas de reforçamento usando animais não humanos em caixinhas. Hoje em dia, de forma pertinente até, tem uma discussão muito grande sobre o uso de animais em laboratório, ainda mais na graduação, né? Porque é um objetivo didático. Então, tem sido descontinuado o uso de animais de laboratório, sobretudo na graduação. Na pós-graduação, que é uma pesquisa, aí tudo bem. Mas tem uma questão por trás disso também. É que as pessoas ficam com dó de ver o ratinho dentro de uma caixinha apertando uma barra. Só que a pessoa não repara que ela é o mesmo rato. Você, com a desgraça do seu celular, você é um rato apertando uma caixinha, que são os botões, que são os prêmios. Que é você no TikTok, no Instagram, perdendo horas. Então, assim, o rato dentro de uma caixa, muitas vezes, quando ele entende a programação da caixa, ou ele acha que entende, ele tem um mecanismo de satisfação. Porque ele entende o que está acontecendo para ganhar comida ou água. Essa mesma ilusão de controle é a ilusão que todos nós temos dentro das redes sociais usando o celular. Então, nós estamos dentro de uma caixa de Skinner, que é o nosso celular. E diferentemente do rato, a gente gosta de ficar nela. E o rato, na verdade, gosta, só que a gente não pode dizer isso, senão é uma questão mentalista. Mas, mesmo apesar de não ter mais animais de laboratório nas pesquisas em graduação, tem muito ratinho de Skinner por aí que pode ser estudado, que somos todos nós, no nosso comportamento virtual. Essa ideia dos esquemas de reforço, fazendo um grande resumo, você pode pensar basicamente em dois tipos de esquema de reforço. Os esquemas de razão e os esquemas de intervalo. O que é o esquema de razão? De novo, para ficar mais fácil, coloca o ratinho dentro da caixinha, ele tem uma barra,
Se ele apertar a barra, ele ganha um pedacinho de comida, tá? Então toda vez que ele aperta a barra, ele ganha comida. Você concorda comigo que quanto mais vezes ele apertar a barra, mais comida ele ganha? Sim. Tá? Esse é um esquema de razão. Ou seja, nesse esquema de razão, o ganho que o ratinho tem depende unicamente do esforço comportamental que ele faz. Então, quanto mais vezes ele apertar a barra, mais comida ele ganha. Esse é o esquema de razão. O esquema de intervalo é o seguinte. Então, se você imaginar, por exemplo, se eu colocar um ratinho numa caixinha num esquema de razão, e ele tiver com fome, ele vai ficar apertando a barra o tempo todo. Porque depende do esforço dele, né? Quanto mais ele apertar, mais ele ganha. Então ele vai apertar a barra o tempo todo. Tudo bem, Ken? Você consegue imaginar? Sim. E o que seria o esquema de intervalo? Eu coloco o ratinho na caixinha e eu faço o seguinte. A cada 5 segundos, por exemplo, passo o tempo, 5 segundos. Se o ratinho apertar uma vez a barra, ele ganha comida. Então assim, ele tem que produzir o comportamento, mas também tem o tempo. Então o rato tem que aprender a esperar. Ele não adianta ele ficar apertando um monte de vezes, porque cada vez que ele apertar, dá um restart no timer. Então ele tem que fazer 5 segundos de intervalo pra apertar uma vez e aí ganhar, né? Certo. Esse é o esquema de intervalo. Então, esses esquemas nesse livro são extensivamente estudados, todas as variações e tal, né? Mas uma coisa importante que tem que ficar aqui como divulgação, que é o seguinte, que é uma coisa um pouco contraintuitiva, né? As pessoas acham que se eu reforçar você a cada vez que você responder, você vai responder mais, tá? Isso não é verdade. Um grande achado desses dois pesquisadores, nos anos 50, eles acharam o seguinte, que o quanto você tem que recompensar um comportamento depende, na verdade, de uma relação entre razão e tempo. Então, por exemplo, você aperta uma barra uma vez, aí eu te dou comida, aí você come. Eu aperto a barra de novo, não vem comida, você vai começar a apertar mais. Então, a ideia não é eu te dar reforço sempre. É eu te dar reforço de forma intermitente, de vez em quando. Isso vai manter a sua taxa de respostas por muito mais tempo. Por quê? Porque o que acontece? Toda vez que você aperta a barra, você ganha comida, isso te dá um senso de previsibilidade, né? E aí você para de responder, porque você sabe que em alguma hora, se você apertar, você vai ganhar. Quando eu coloco uma imprevisibilidade, às vezes você aperta, às vezes você aperta e ganha, às vezes você aperta e não ganha, né? O organismo não sabe se ele vai estar perdendo ou não. Gera uma... E aí aperta mais, é isso? Ele aperta mais. E não só mais, por mais tempo. Existe um mecanismo desses esquemas de reforçamento que é a extinção. A extinção é assim, eu desligo a programação da máquina, da caixa, e aí não importa, o rato pode apertar quantas vezes ele quiser e não vai ganhar. Se eu coloco você num esquema que é chamado FR1, né, ou CRF, se eu coloco você num esquema que cada vez que você aperta a barra você ganha, se eu desligar a máquina, você vai começar a apertar a barra, né? Mas aí rapidamente você percebe que você não vai ganhar nada, você desiste. Você aperta a barra um tempo, mas você desiste. Quando esse reforço é intermitente, às vezes você ganha, às vezes não, o tempo que você leva para cair em extinção, para desistir, é muito maior. Tem trabalhos que mostram que, às vezes, quando o rato está acostumado com a caixa e tal, e você coloca ele em extinção, ele leva cerca de 10% do tempo da vida dele para entrar em extinção. De verdade. Caramba. Tamanha força é do reforçamento intermitente. É muito forte. E se você pensar um ratinho apertando uma caixinha, uma barra, de forma intermitente, e você fizer a transposição para um cassino, onde tem uma pessoa puxando uma alavanca, é exatamente a mesma coisa, convenhamos. Ou você apertando um botão no seu celular, é a mesma coisa. A transposição é total, tá bom? Então, muitas dessas empresas que fazem esses jogos online, pay to win, com loot boxes, usam esse conhecimento que tem quase 100 anos. E a questão aqui é que, assim, os estudos mais atuais mostram que, por exemplo, tem estudos com criança, né? Em que você faz uma simulação de um caça-níquel, né? Que a criança puxa uma alavanca e aparece coisinhas passando. Se aparecer 3 símbolos iguais, a criança ganha. Esse é um experimento dos anos 70, tá? Com esses tipos de jogos de azar. Você mostra pra criança, né? A caixa, o caça-níquel, ela vai jogando. E aí você manipula a programação da caixa. Então, tem um experimento que mostra assim. Esse experimento é muito interessante, porque ele foi feito com um rato e depois com a criança. E os dois dão a mesma coisa. É equivalente. Assim, eu coloco um esquema na caixa, né? Ou no caça-níquel, em que eu reforço você um terço do tempo. A cada 3, uma vez eu dou alguma coisa pra ele.
Isso, não é por taxa de resposta, é por taxa de resposta em média. Não é assim, 3, ganhei, 3, ganhei. Não é previsível. É em média. Isso, a às cada vezes 3. Em média. Às vezes é 5, às vezes é 1, sabe? Mas em média, 1/3 do tempo você ganha alguma coisa. Quando 30% do tempo você está sob reforço, isso aumenta muito a taxa de resposta, tanto da criança quanto do rato, tá? Se eu diminuo de 30%, não, você vai ganhar só 10% das vezes, né? Já não funciona tão bem. Se eu coloco 40... Então tem um número mágico ali. Tem um número mágico, que é em torno de 1/3. Se eu colocar 45%, também você responde menos. Parece mais previsível. Então, tem que ter um limiar de incerteza para você criar a ilusão de controle de que o que acontece ali é por sua causa, não é pré-programado. Isso é uma desgraça. A gente é um bicho burro para um cacete, né, nisso. Porque essa ilusão de controle que a gente cria é um negócio muito, muito louco. Tem outro experimento também dos anos 80 que fala dessa ideia de ilusão de controle. É fantástico. Olha só, como a gente é besta. Sabe, loteria? Uma Mega Sena. Eu faço um cartão da Mega Sena, eu dou pra você, escreve os números. Aí você escreve os números. Aí você me dá. Aí eu te pergunto, quanto você gostaria de pagar pra ter esse cartão da loteria que vai correr na semana que vem? Aí você ganha o cartão. Quanto você gostaria de pagar, tá? Você produziu a resposta, certo? Você anotou os números, tá? Um grupo de pessoas falava, eu pagaria tanto, tá? Pra ter esse cartão que eu mesmo fiz. Beleza. Um outro grupo de pessoas recebe um cartão já marcado. Já tem os números, tá? Quanto você pagaria pra ter esse cartão, né? Da loteria, e é de verdade, corre mesmo, tá? As pessoas pagariam mais para o cartão que ela mesma produziu. Só que probabilisticamente é a mesma coisa. Sem dúvida. Porque o processo gerador é o sorteio que é na outra semana, não tem nada a ver com o que você ter escrito. Só que o fato de você ter escrito os números faz você pensar que o trabalho que você fez vai ser recompensado. É uma puta ilusão de controle. Então, assim, você escrever o cartão da loteria ou puxar uma alavanca, gera em você uma ilusão de controle que, por causa disso, você vai ganhar algum reforço. Só que a chance é a mesma, não muda nada, está na programação da máquina. Isso eu acho, é um experimento bizarro, eu acho o máximo. Tem um outro experimento similar, do mesmo grupo de pesquisadores, que é o seguinte... Imagina assim, eu jogo um dado, tá? Só que eu não te mostro o resultado, tá? Não te mostro. Aí eu falo pra você, joguei o dado, já saiu um número, tá escondido. Quanto você apostaria? Então, dá um palpite e quanto você apostaria de dinheiro, tá? E se a pessoa ganhar, ela ganha o dinheiro mesmo, tá? É de verdade. Para um outro grupo de pessoas, eu faço o seguinte, quanto você quer apostar pro número que o dado vai jogar, mas eu jogo depois de você me dar o dinheiro. Então... Percebeu? No primeiro eu jogo e você aposta. No segundo você... Probabilisticamente não tem a menor diferença. Isso. Mas as pessoas dão mais dinheiro pra quando o jogo é depois dela apostar. Olha só. Por quê? Porque eu já dei o dinheiro, então agora vai ter que vir o resultado e eu vou ganhar. Então, é muito louco, tá? Essa coisa da ilusão de controle é muito louco. A gente é muito zoado, Ken. Eu fico impressionado. E todos nós somos suscetíveis. Eu tô me incluindo nisso também. Então, os jogos, se você prestar atenção na semiótica dos loot boxes, é a mesma coisa. Você compra uma caixa, no caso do Counter-Strike, quando você compra uma caixa, você aperta ela começa a girar, né? Ela gira e aparece os prêmios em volta, sabe? E às vezes acontece do prêmio cair pra você, logo do lado tem o prêmio que você queria ganhar, sabe? Então isso te dá um senso de recompensa bizarro, você vai querer jogar outras vezes também. Sabe? Igual no caça-níquel, que aparece 2 símbolos iguais e o terceiro tava quase... Sabe? Sim, isso é programado. É programado também, sabe? Desgraça, né? Com um estudo, já um livro de 1950, da década de 50. Isso gera, assim, essa ideia da ilusão de controle é a principal causa relacionada com o distúrbio mesmo, né? O distúrbio de vício em jogo, tá? O distúrbio, aí falando um pouco sobre o critério, né, diagnóstico do DSM-5, o transtorno de abuso, né, o vício em jogos, vale tanto para jogos físicos quanto online, tá? Tem uma pequena diferença, mas os critérios são os mesmos, tá bom? Eu vou falar os critérios. Se você tiver pelo menos 5 deles, você já tem o critério para jogo patológico, tá? Tem que procurar ajuda, precisa mesmo, tá bom? Então, você tem que observar o seu próprio comportamento nos últimos 12 meses, tá bom? É o último ano. Critério do DSM-5.
É interessante que do DSM-4 pro DSM-5, o jogo patológico mudou de área, né? No DSM-4, ele era visto como um transtorno de impulsividade, né? A pessoa não conseguia evitar parar, sabe? Uma coisa ligada à impulsividade. No DSM-5, ele mudou o critério e ele foi colocado dentro dos vícios mesmo, das adições, tá? Certo. Junto com álcool, com outras substâncias também. Então, os critérios são os seguintes. Primeiro, o comportamento de apostar vai aumentando proporcionalmente à satisfação. Então, assim, pra eu ter mais satisfação no jogo, eu tenho que jogar mais. Ou seja, apostar mais dinheiro, tá? Quando a sua satisfação é relacionada diretamente ao quanto você aposta, isso já é uma coisa pra prestar atenção, tá? Segundo, você faz individualmente um esforço muito grande e repetitivo para parar ou reduzir a quantidade de jogo sem conseguir. Você percebe que tá tentando parar e não consegue, tá? Você perde, né? O terceiro, pensamento intrusivo. Então, por exemplo, você tá fazendo outra coisa da sua vida, qualquer outra coisa, lavando louça, sei lá, e você tem pensamentos intrusivos sobre o jogo, né? Tá. Começa a aparecer coisas sobre o jogo. Nossa, vai ter o sorteio tal, vai ter o negócio, sei lá, do que, da fazendinha, alguma coisa assim, tá? Esse é o terceiro, né? O quarto, você usa o jogo, né, as apostas online, como uma forma de lidar em situações em que você tá ansioso ou chateado. É meio uma válvula de escape. Certo. Apostar, tá? O quinto, depois de perder, imagina que você jogou um jogo online e perdeu, né? Não ganhou nada. No dia seguinte, você vai retornar pra tentar recuperar aquilo que você perdeu. Vixe. Tá? Isso já é um indício grande de ilusão de controle. Sim, esse já tá num nível mais grave, hein? Então, esse é... Mas muita gente pensa assim, porque é normal pensar assim, você tem ilusão de controle, eu acho que eu descobri a regra, eu acho que eu sei o que tá acontecendo. Se eu comprar 3 caixas, jogar uma, depois de 1 hora jogar outra, vai aparecer um prêmio maior, eu não posso jogar elas seguidas. Mentira, você não sabe a regra. A regra tá dentro do computador, você não sabe, tá? Claro. Isso é ilusão de controle, tá? Outro critério é você mentir pros outros, dizendo que você tá jogando menos do que de fato tá jogando, tá? Tem que omitir ou mentir. Esse é o sexto. O sétimo é quando o comportamento de jogo afeta relacionamento, trabalho ou educação, né? Então você deixa de fazer outras atividades pra jogar. E o último é quando você busca por ajuda financeira de outros ou de banco para jogar, tá? Ou seja, Então, pegar empréstimo pra jogar. Seja do seu amigo ou do banco. Nessa esperança de que você vai recuperar, sabe? Então, assim, é meio óbvio, né? Mas é importante listar para as pessoas se observarem também, tá? Sim. Isso pode acontecer com jogos inofensivos, mesmo. Porque todo jogo, por mais inofensivo que seja, não deixa de ser uma caixa de Skinner, onde você está sob controle de uma contingência que você não controla, tá? Claro. Então, né? E pensando também, TikTok, Instagram é a mesma coisa. Só não é um loot box, não tem um sorteio, tá? Mas a predisposição é a mesma. Essa discussão que a gente tá tendo até aqui conversa com outros episódios do Naruhodô, né? Então tem o episódio 39, que esse é a ignorância é uma bênção. Lembra desse episódio? Já é antigo. Sim. Tem o episódio 49, que a gente fala um pouco sobre... O título é O que causa o vício, né? Tem um pouco a ver com isso, né? Tem o episódio 169, se frases motivacionais... Frases motivacionais são ditas por pessoas menos inteligentes. E o episódio 218, que é sobre sorte de principiante. Todos eles envolvem essas questões que discutimos até aqui, e eles são bons complementos, né, a essa discussão. E aí, indo agora para os estudos mais modernos, né, então a gente já viu que esquemas de reforçamento, de fato, nós somos sensíveis a esses esquemas, como todos os organismos, e isso nos controla, né, então esse é o mote de todo caça-níquel, cassino, jogo online, coisa do tipo. Então, de novo, o problema não é você pagar pra ter o item. É você pagar pra ter uma caixa pra ter a chance de ter o item. Isso é um cassino. A diferença entre o pay to win e o loot box. E o loot box, exatamente. A nossa ouvinte, Ana Paula, comentou que tem um país da Europa, né, que proibiu, está em vias de proibir loot box total, assim, em vários jogos, né? É verdade. Esse país é a Holanda. Vamos deixar um artigo na descrição que essa briga judicial já corre há 4 anos, tá? 4 anos. A EA Games, principalmente, é uma empresa que tá com processo tentando derrubar isso, né? Mas a Holanda é um dos países que criou muitas evidências mostrando que loot box faz mal para a população
E eles são o primeiro país que parece que esse ano vai ter uma resolução que eles vão ou proibir ou regular muito. Parabéns. Assim, parabéns, que sirva de exemplo para outros países, porque é um problema de saúde pública, sim. E agora, inclusive, alguns trabalhos que trazemos em relação a isso mostram evidências no cérebro, porque tudo isso de esquema comportamental é ligado à causa eficiente, né? Aí o jogador lá, o luteboxeiro, vai chegar pra mim e vai falar assim, mas tem pessoas que são suscetíveis, então isso é do indivíduo, né? Não é do jogo. Uhum. Então, vamos mostrar evidências de causa material. Tem um artigo, aí surgiu o artigo de 2014 pra frente, tem artigos 2021, 2022, que mostram as áreas cerebrais relacionadas quando você está num jogo de azar, ou num loot box, né, num jogo de chance, tá? Eles pegaram, era um grupo de 48 pessoas, 24 controles e 24 pessoas com distúrbio de jogo, que era um jogo patológico mesmo. Aí eles colocaram a pessoa na ressonância magnética, né? E viram áreas relacionadas com esse comportamento do gambling, né? Do jogo. Uhum. Todo mundo tinha atividade maior de uma certa área, que é a área estriada ventral. Essa área estriada ventral fica bem dentro da sua cabeça, bem no meio dela. É a área ligada com o sistema de recompensa, tá? Então qualquer tipo de prazer que você tem é relacionado com a uma maior atividade dessa área, o estriado ventral. O interessante é que eles fizeram assim, eles fizeram situações era um jogo de roleta. E nesse jogo de roleta caía a moedinha, às vezes você ganhava, às vezes não. E eles viam as diferenças no cérebro quando você ganhava e quando você não ganhava, né? Essa área do estriado ventral e o córtex occipital, que tem a ver com a visão, eram mais ativadas, beleza. E aí eles fizeram uma manipulação muito boa, né? Que é eles chamam de near miss. Near miss é quase erro, tá? É aquilo que eu mostrei antes. Quando você faz o caça-níquel, os 3 símbolos têm que ser iguais. Aparece 2, aí logo o símbolo de cima ia ser o terceiro, sim, tá? Isso ficou no quase, né? Ficou no quase. Ficou no quase. Isso é um near miss, tá? É muito interessante estudar isso, porque isso está na programação de muitos dos jogos também. O near miss, tá? Isso não é casual, não é aleatório, isso é programado. Eles viram isso nesse estudo com ressonância magnética, que quando você coloca no jogo um near miss, tipo a bolinha parou do lado do número, quase, né? As pessoas do grupo controle, elas têm uma maior atividade do estriado ventral também. Então quem é do grupo controle, ele percebe o near miss como um ganho. É quase um ganho. Então dá uma satisfação pra ela continuar jogando. Claro. Tá? O near miss. E, contrariamente ao que seria esperado, os jogadores patológicos, eles não têm a atividade do estriado ventral quando é o near miss. Não tem. E aí a hipótese que eles colocam, que depois é corroborada por outro artigo, é formidável. Que é o seguinte, assim, pra você virar um jogador patológico, você não tem que jogar muitas vezes. Você tem que ser exposto ao jogo. Tudo bem que pode ter algumas predisposições, mas você tem que jogar. Se você não jogar, você não vai ficar viciado. Então, para o cara ficar viciado, ele tem que se expor muito. E quando ele se expõe muito, ele se expõe a situações de perda, de ganho e do near miss, né? Sim. Então, a causa material para uma pessoa viciar em jogos de azar, esses jogos loot box ou pay to win, é que de tanto jogar, você perdeu a sensibilidade de experienciar o ganho quando é near miss, quando é quase. Você teve uma dessensibilização, você ficou menos sensível, né? Tá. De vez em quando você ganha, só que esse ganho te reforça pra jogar mais. Quando é near miss, quase ganho, não te reforça mais. Gera até uma sensação de perda. E aí, pra evitar a perda, você joga mais ainda. Você arrisca mais ainda. O que é claramente o comportamento de uma pessoa dependente. Então, quando você pega vício em drogas, por exemplo, uma pessoa viciada em cocaína. No começo, a cocaína gera sensações de bem-estar. A cocaína, tá? Ela gera. No começo, sim. Nos primeiros usos. Mas chega um ponto que é quando o vício se estabelece, né? O indivíduo não usa cocaína pelo barato. Ele usa cocaína para evitar a sensação negativa de não estar usando. Que é aquela coisa que a gente tem mais aversão à perda do que... Isso. Exatamente. Ganho, né? Exatamente. Então, o vício... Por isso que a pessoa sofre, né? Você pega uma pessoa com vício mesmo... A pessoa, você acha errado jogar? Eu falei, eu acho. Você quer parar? Eu quero. Mas ela não consegue. Por quê? Porque ela não tá jogando pelo benefício. Ela tá jogando pra evitar o mal de não ter jogado.
E isso é a causa material. O viciado em jogo, ele não repara o near miss, nem como um ganho. Então isso não dá satisfação nenhuma pra ele, né? Então ele tá jogando, sofrendo, pra evitar a perda. Que desgraça, né, Ken? Que desgraça. Aí a coisa pegou, agora a coisa escalou assim de um jeito... Isso, pega doído, né? Pega doído. Agora, você deu uma passada de pano ali no Pay to Win, e o que eu tenho percebido é que em alguns jogos, eles misturam esses mecanismos, Isso, né? sim. Porque você tem um Pay to Win, compra alguma coisa que te dá mais capacidade pra comprar as coisas no loot box. Isso. Você percebeu Sabe? que é Então- super sofisticado. É bem sofisticada. Sim, sim. E isso não é feito por acaso. Tem décadas de estudo sobre isso. Em outros organismos, tá tudo pronto. É só implementar computacionalmente, sabe? Então, você pega um computeiro bom de programação, você dá uma aula pra ele de uma semana de esquemas de reforçamento, acabou, você criou o Mengele, sabe? Dos jogos online. É muito fácil formar essas pessoas hoje, porque o material é muito disponível, né? Uhum. A ciência pode informar. A obviedade que é mostrar que esses esquemas online são mimeses dos esquemas de cassino, né? Só que sem regulação, né? E aí tem um último estudo que coloca a pá de cal no negócio, que é assim, porque esse estudo é de ressonância magnética, é um estudo transversal, né? Aí o lootboxeiro vai chegar pra mim e falar, mas você pegou essas pessoas que têm vício patológico, elas devem ter tendência, né? Quem garante que elas não nasceram com o cérebro, com o estriado ventral diferente, né? Tem um outro estudo que é como já existem loot boxes já há algum tempo, porque jogos online já existem há algum tempo, tem um estudo que é uma coorte longitudinal de 15 anos, em que eles acompanharam adolescentes dos 15 até os 30 anos. E eles viram, categoricamente, tanto por análise por questionário comportamental, mas também por estudos de imageamento, né? Que o adolescente com 15 anos que é exposto a loot boxes tem um desenvolvimento diferente do cérebro que vai predispor a uma maior chance de comportamento ligado à dependência de jogo aos 30, né? Então, de novo, volta na mesma discussão do cigarro, né? Quem lembra muito bem, estudou isso no case de marketing, né? Nos anos 60 e 70, a indústria do tabaco tentando defender na mídia que tabaco não pegava nada, né? Porque não existiam estudos mostrando categoricamente que cigarro ferrava o pulmão e dava câncer. Então, aí a empresa fazia o que ela queria. Hoje, a gente já tem evidências para mostrar que esses loot boxes fazem mal, né? E podem comprometer o desenvolvimento do autocontrole em crianças e adolescentes. A partir de jogos muito inocentes, como o jogo de futebol, por exemplo, que não tem violência, não tem nada. É legal até o jogo, né? Mas incluir isso dentro do jogo é muito pernicioso. Muito, sabe? E de novo, mostra que o stakeholder da EA Games, por exemplo, das empresas de jogos, é muito menos autocontrolado, muito mais impulsivo do que o próprio adolescente que ele está criando com impulsividade, né? Porque ele quer o ganho agora, né? Ele não quer criar um jogo bom que no longo prazo vai ter outras versões e vai se desenvolver e atrair jogadores. E até virar um esporte, sabe? Tipo, campeonatos profissionais de FIFA e tal. Mas não, eles querem o ganho a curto prazo. Enfiar a microtransação, né? Pra maximizar os lucros deles, né? E se a EA Games falir, eles estão com dinheiro, eles aplicam em outra empresa, né? Isso é muito perverso, tá? Muito perverso, tá bom? Então, a gente fala, mas nos anos 70 a indústria do tabaco perdeu muito dinheiro. Perdeu nada, porque eles deslocaram o dinheiro pra outra coisa, sabe? A mesma discussão, a gente tem um episódio sobre vapes, que é a mesma coisa, a Philip Morris tá migrando pra vape também, e o dinheiro vai sair de um lugar e vai por outro, ninguém vai ficar pobre. Então, isso mostra que é uma desgraça, Kim, porque as pessoas não ligam pra ciência, né? Porque se elas ligassem pra ciência, elas perceberiam que a ciência limita a vida delas um pouco. Mas limita a vida delas no sentido de respeitar o próximo, né? Respeitar o próximo no sentido, eu não vou foder a sua vida, né? Só porque eu quero que você ganhe, me dê dinheiro pra eu ficar rico, né? E te dar roupinha de jogador, que dá um poder a mais, né? Sendo que no futuro você vai sofrer com isso, se você é um adolescente hoje, né? Uma criança. Isso é muito grave. E de novo, pra encerrar o episódio, muitos desses jogo online é assim. A gente tem evidência, por exemplo, que poker online gera o mesmo tipo de possibilidade de dependência, né? Muita gente defende, por exemplo, que esses jogos Counter-Strike, Fortnite, ou mesmo jogos de luta, enfim, né? São esportes, né?
assim como pôquer, né? Muita gente defende pôquer é esporte e não é jogo de azar. Isso é uma forma de iludir a pessoa que joga. O problema não é o jogo em si. É que junto do jogo, você coloca essas estratégias de cassino, né? Que inflam o dinheiro da empresa e mascaram a mensagem para parecer um esporte inofensivo, tá? Essa imagem, essa venda casada que é muito grave. E a mensagem final, as pessoas associam muito esporte com saúde, né? Falam, não, pôquer por exemplo, pôquer é esporte. Tudo bem, eu concordo. Mas quem disse que é saúde? Eu participei de campeonatos mesmo de judô, muitos. Eu fui um esportista de judô. Você foi um esportista de beisebol. Tá? Uhum. Esporte não é saúde, esporte é resultado. As pessoas não associam isso. Tá? Uma coisa ser um esporte não quer dizer que ela faz bem, necessariamente, que é diferente da educação física. Educação física é uma coisa, esporte é outra. Então uma coisa que, assim, eu sei que a nossa mensagem é muito pequena, assim, muitos desses jogos usam o nome esporte, né, para parecerem algo mais socialmente aceito. E acabam deixando passar esses esquemas de cassino, gambling, né, de venda casada, fazendo as pessoas acreditarem que não pega nada. Mas pega sim, e pega bastante. Então assim, nada contra os jogos online, eles podem ser classificados como esporte, mas isso não quer dizer que não tem que ser regulado. Tem que acabar com esse loot box. Acabar mesmo. Porque isso está criando um problema de saúde pública que vai afetar os indivíduos em vários níveis. E você acha que a gente está próximo de uma decisão dessas, Altair? Porque fora esse caso isolado na Europa que você comentou, eu não vejo muito essa discussão acontecendo de maneira séria em outros lugares, né? Tem zero. Porque quem toma a decisão, em geral, é um adulto que não sabe que o moleque dele tá jogando FIFA e apostando carta o tempo todo. As pessoas não sabem como funciona a coisa dos jogos, em média, tá? Os nossos tomadores de decisão, em geral, não estudam, né? Então ficam mais presos nas questões do presente, né? Isso é um problema que vai aparecer. Eu não tô dizendo que isso pode, isso vai, né? Só não é agora. Na Holanda já é uma questão. Isso deveria ser regulado já. Já tem evidência mostrando, né? Deveria ser regulado já, mas já viu, lobby, né? Você acha que EA Games, uma empresa monstruosa, bilionária, você acha que eles não vão fazer um lobby? Claro que faz, né? Por isso que conseguiram arrastar o processo por 4 anos na Holanda. Em outros países da Europa tem essa discussão, mas ainda é muito incipiente. A gente vai gerar ainda muitas pessoas com problemas de predisposição a vício em jogo antes de fazer a regulação. A mesma coisa do cigarro, enfim, é a mesma coisa. Vai morrer um monte de gente de câncer até colocar restrições mesmo no caso do cigarro e também nos loot games. Eu quero deixar claro que essa não é uma postura proibicionista. É uma postura no sentido de assim, você não tá proibido, você pode fazer o que você quiser, mas seja consciente do risco. Seja consciente de que existe o risco. O que você não pode fazer é liberar e falar que tá tudo bem, porque não tá tudo bem, sabe? A gente tem evidência de que faz mal, né? Então assim, o proibir é diferente de informar, tá? O problema é que as pessoas... transparência, né? O problema é que as pessoas não querem ser informadas. Elas querem fazer aquilo que estão na cabeça delas. E, em geral, as pessoas gostam de serem imediatistas, tá? Então, isso é muito grave, tá? Então, assim, pra encerrar o episódio, loot games fazem mal mesmo. Se possível, observe o seu próprio comportamento. Se você joga no celular e vê que você tá gastando muito dinheiro, se você fica muito preocupado, desinstala, tá? E eu não tô falando com você que tá ouvindo o nosso episódio. Não é você. É a sua tia, é a sua mãe. Tá? Você deve ter uma mãe viciada em algum jogo de celular que tá gastando muito dinheiro ali. Uma tia, um tio, um avô, alguma coisa do tipo. Um primo mais velho. As pessoas mais velhas que não tiveram ainda um treinamento de letramento digital para uso de celular, computador, são muito vulneráveis a esse tipo de coisa, tá? Quem sabe muito bem que você já foi pro Japão algumas vezes. Lembra que é pachinko. Sim. Né? Que é o cassino japonês. É o caça-níquel deles, quem é o maior público de pachinko? É o público mais velho. Os de tchanzinho, as batianzinha. Então, exatamente. É um lugar onde você consegue ter um ganho, uma certa satisfação ali, ninguém te incomoda e, enfim, você entra numa pira. Jogos de celulares para pessoas mais velhas tem um potencial grande também, tá? Vamos deixar no artigo com estudos de caso mostrando esse mesmo comportamento patológico ligado ao jogo, em jogos online, por pessoas mais velhas, tá? Então não são só as pessoas mais jovens, mas também as mais velhas que estão sob risco, tá?
E, de novo, regular não é proibir, tá bom? Regular não é proibir. Nenhuma empresa vai falir, tá? O stakeholder vai continuar ganhando o dinheiro dele, ele só não vai investir nisso. Ele pode investir numa outra coisa ou investir em empresas de jogos mais sustentáveis que vão durar mais tempo, né? Então, você não vai perder emprego. Todo esse discurso, mas vai perder emprego. Mentira, tá? Programador vai ter dinheiro, vai ter emprego em todo lugar, só muda de área, tá? Mas a ideia é criar empresas que durem por mais tempo e criem uma relação de fato genuína com seus consumidores, tá? Mediada por coisas que geram satisfação sem extorquir a pessoa ou deixar a pessoa dependente de alguma coisa, tá? Então, isso é muito uma situação grave que eu vejo hoje em dia. As evidências são imperdíveis, os artigos são imperdíveis. É uma coisa grave, mas muito importante de ser discutida. E, infelizmente, só vai ser discutida quando virar um problema mesmo, né? Então, esse episódio é um oráculo. Ele servirá como um oráculo. Espero que alguns anos, alguém, nossa, disseram lá atrás. Quem Fujioka falou lá atrás, uns anos atrás, que ia dar ruim, e deu ruim. Então, eu espero estar errado, mas minha incerteza é baixa em relação a isso, infelizmente. Tá certo, então. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.